som da cabocla de pele queimada, de levejé, dos leques de palha, talhas de São Gonçalo. A essa gente, esse calor, quero pra sempre com muito amor. Cuiabá, de onde subiu som de índio cantando à beira do rio. Cuiabá, de onde se vê Cuiabá, essa cabeça de Cuiabá. Cuiabá, essa cabeça de Cuiabá. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Química em Arte, e hoje o Sarau Química em Arte tem a imensa alegria de receber a cantora e professora de canto Virgínia Capibaribe. Seja muito bem-vinda, Virgínia. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui participando do Sarau Química em Arte. Eu espero poder contribuir com a minha história artística e musical e agradeço aos ouvintes, aos participantes do programa. Estou muito feliz. Obrigada. Virgínia, a alegria é toda nossa de ter aceitado aqui o convite para participar deste programa que divulga a cultura brasileira, e você que é uma defensora da cultura e principalmente da música. E, claro, tivemos o prazer de nos conhecer aí na Gávea, num show de choro belíssimo que apreciamos juntos aí. Virgínia, em relação às suas origens, você poderia compartilhar conosco as suas origens lá no Ceará e depois lá em Pernambuco? Sim, Martim. Eu nasci em Recife, mas a minha família é toda do Ceará. Eu nasci em Recife numa transferência dos meus pais. Eles moraram um período em Recife, e aí eu nasci e nasceu meu irmão, né? Eu sou a primeira filha de 3 irmãos, o meu irmão é muito próximo a mim, tanto é que ele também se voltou para o mundo da música, e a minha irmã nasceu 9 anos depois, também em Pernambuco, por conta de outra transferência. Então, os filhos são pernambucanos da família, mas a nossa família toda, a origem é do Ceará. Então, por parte de mãe, os meus avós eram lá da região do Cariri, Juazeiro do Norte, a terra dos romeiros, né, ligadas ao Padre Cícero, uma região de muita fé, dessa cultura ligada às festas dos padroeiros, né, e o lado do meu pai já é a região próxima ao Canindé, que também é uma outra região de fé e de tradições religiosas, né? E com os romeiros da Basílica, né,
de São Francisco das Chagas, do Canindé. Então, as famílias migraram dessas regiões e foram para Fortaleza. Em Fortaleza, a minha mãe nasceu e a minha influência musical, ela vem muito da relação com a nossa mãe. Eu e meu irmão, principalmente. Meu irmão também é guitarrista, muito bom, participou muito da cena musical do Ceará, e nos anos 80, eu conheci alguns músicos, né, da minha geração. Alguns hoje em dia se destacam como guitarristas, como Mimi Rocha, o Cristiano Pinho, e o Carlinhos Patriolino, que é um grande amigo meu, que é um bandolinista, compositor, que também eu convivia mais com a cena musical do Ceará. E nesse período, da minha adolescência, eu entrei para a Faculdade de Ciências Biológicas, na Universidade Federal do Ceará, mas eu convivia mais com os músicos. E aí, já me inclinando para estudar música, né? Eu queria essa formação. Então, eu participei fazendo backing vocal em bandas do Ceará, de Festival de Camusim, alguns eventos da cidade. A cidade era nossa, era uma cidade que não tinha violência. Isso no início dos anos 80. A gente viveu Fortaleza, que a gente levava o violão para a beira da praia, via a lua nascer, o sol se pôr. Foi uma época muito alegre da minha vida, convivendo e com essa musicalidade, né, que a cidade tinha muito. E muito em função também, porque essa geração foi uma geração que, assim, a minha geração ouvia muito o rock progressivo, ouvia Beatles, mas a gente também teve um convívio direto com a geração anterior, no final dos anos 70, 80, aquela geração do Ednardo, do Belchior, dos poetas cearenses, né, Fausto Milo. Então, assim, é uma geração anterior, mas quem veio depois sempre tem uma admiração e uma reverência, né, pelos os músicos, né, os artistas da terra, né. E aí, no final dos anos 80, que eu decidi vir para o Rio para estudar música. Eu cheguei na cidade e comecei a procurar os lugares onde eu ia me dedicar a essa formação. Virgínia, são maravilhosas lembranças e riquíssimas formações culturais que você obteve nas suas origens. Mas, quando você foi para o Rio de Janeiro, você encontrou duas grandes professoras em sua formação, a professora Maria Helena e a Carol. Você poderia contar da influência dessas professoras e também sobre o projeto Canções Sem Fronteiras? Sim, Martinho, na verdade, eu tive 3 grandes professoras de canto no Rio. Quando eu cheguei aqui no Rio, eu conheci a professora Maria Helena Betti, uma senhora italiana, né, de ascendência italiana. Ela morava num casarão com 22 cômodos, um casarão imenso na Rua Ribeiro de Almeida, em Laranjeiras, e ela mantinha ali uma vida musical, porque ela tinha uma sala onde ela recebia os alunos com um piano francês, um piano Pleyel, que ela tocava, e batia os vocalizes, e ali circulava muita gente que conheceu e começou a desenvolver a voz, a parte vocal, cantada com ela. De origem italiana, de escola clássica italiana, que foi a minha primeira formação, foi ela responsável por fazer com que a minha voz projetasse musicalmente, vocalmente. Com ela eu tive a oportunidade de conhecer o meu registro de voz. Eu sou soprano lírico ligeiro, e também começar a trabalhar essa percepção sobre
sobre como é o desenvolvimento do aparelho vocal, fonador, dos ressoadores, dos harmônicos. Ela também trabalhou muita a parte de repertório, dicção, então foi com ela que eu aprendi as primeiras peças em italiano, em outros idiomas que não o português, e trabalhei também algumas peças em inglês, e depois foi que ela passou para o francês. E a gente, quando estuda canto, música, principalmente ligada à parte de formação acadêmica, é muito exigente essa parte de você cantar em mais de um idioma, né? Eu canto em 7 idiomas, né? Assim, tem uma questão da parte de dicção, a clareza. Eu já cheguei a cantar em russo e tcheco, mas foi só uma vez, e eu tenho que voltar para trabalhar essa questão auditiva, da percepção de como é que é, né, a língua. Mas o francês, o italiano, o inglês, o espanhol, o alemão, o latim, eu canto em todos esses idiomas. E, na verdade, isso também foi algo que foi me trazendo a vontade de dominar o repertório nessas línguas também, ampliar, sair dos autores somente brasileiros e conhecer outros autores também. E aí, o que acontece? Quando eu fiz prova para a UFRJ, eu conheci na UFRJ a Leda Coelho de Freitas. A professora Leda Coelho de Freitas foi a minha professora do começo ao fim do meu curso na UFRJ. Sendo que a dona Maria Helena Betts, às vezes chamo ela de dona, às vezes chamo de vó, ela era muito, muito querida da gente. Ela dava aula na Estácio, e eu comecei os meus 3 primeiros períodos de canto, foi com ela, particular, e depois eu fiz prova para Estácio e fiquei com ela, porque ela era a professora de lá. E aí depois eu fiz prova específica e transferi para a UFRJ. E aí eu conheci a Leda Coelho de Freitas, minha segunda professora de canto, e a Leda estudou em Paris, ela me auxiliou no repertório francês também, e também algum repertório de ópera italiana e brasileiro, né, Alberto Nepomuceno. Enfim, a minha formação clássica exigia que todo semestre a gente cumprisse com concertos, né, e foi assim toda a minha formação, até o meu recital de formatura, que eu fiz acompanhada do André Torres, que hoje é o pianista oficial da Associação de Canto Coral do Rio de Janeiro, é talentosíssimo, um pianista muito bom, com quem também eu mantenho alguns projetos, assim, para gente, de formação de duo, de canto e piano. Depois que eu me formei, eu vendo que você vai tentando descobrir qual é a sua sonoridade vocal, né? Como é que para mim funcionava. Eu sou soprano lírico ligeiro e tive essa orientação da escola clássica italiana, da projeção lírica, do canto lírico, mas a minha identidade vocal, ela tem um trânsito, ela transita com muita liberdade entre o lírico e o popular. Eu fui buscar ouvir canções, né, e trabalhos de vozes, de cantoras e de referências musicais que trabalhavam, né, esse trânsito entre o lírico e o popular. E antes eu fiz isso, e durante essa fase eu continuei me aperfeiçoando vocalmente, e conheci a professora Carol McDavid, que foi a 3ª professora que eu conheci aqui no Rio, e ela me orientou muito nas peças inglesas. Ela é americana, de Manhattan, casada com um brasileiro, veio para o Rio. Hoje ela dá aula na Unirio, mora na Urca. Eu fiz algumas aulas de canto com ela e preparei algumas peças com ela, inglesas, espanholas e alemão também. Trabalhei Lied, Schubert com ela, algumas peças mais difíceis, assim. Mas mais no final, né,
E paralelo a isso, eu percebia que eu queria escolher, queria conhecer o universo, porque eu sempre fui muito admiradora do jazz, das cantoras norte-americanas. Eu sempre tive uma admiração muito grande pelo jazz, né, pelas canções da Billie Holiday, e aí tive a oportunidade de ir conhecendo mais cantoras, né, desse universo. Aí o que acontece? O Canções Sem Fronteiras foi um projeto que surgiu a partir dessa vivência que eu tive, conhecendo essas cantoras, que também passava por Mercedes Sosa, Violeta Parra, Edith Piaf, Amália Rodrigues. Então, aí a gente tem o fado, tem as canções espanholas também, e tem também as espanholas do Manuel de Falla, do Federico Garcia Lorca, né? As latino-americanas e as espanholas, que com Teresa Berganza, que é outra cantora que eu também ouvi muito, um disco dela com o Narciso Iepso, violonista, né? E conheci as canções espanholas, os ciclos, né, das 7 canções populares espanholas e as 13 canções espanholas antigas também, do Federico Garcia Lorca. E aí eu montei um repertório com essas canções, e quando eu vi que eu queria, na verdade, eu queria unir, né, o lírico com o popular. E aí surgiram as Canções Sem Fronteiras, mas assim, dando uma unidade nessa questão da sonoridade entre o lírico e o popular. Aí eu também tive acesso ao mundo dos musicais. Quando você conhece uma Noviça Rebelde, uma Julie Andrews cantando as áreas da Noviça Rebelde, aquilo é um musical. Aquela projeção vocal tem algo de lírico, né? E tem aquele tom mais despojado do popular, mas não deixa de ser igualmente clássico, igualmente elegante. É nesse sentido que eu me refiro a uma relação entre o canto lírico, a projeção lírica, com a popular. Aí outros, né, eu vi o Mágico de Oz, o próprio Over the Rainbow. Se você for ver as canções do Gershwin, do Cole Porter, são canções de uma época que você percebe a técnica da projeção da voz, essa mescla muito equilibrada, que transita muito bem entre o lírico e o popular. E eu vi que era um universo vasto, eu estava mais amadurecida vocalmente, achei que eu podia ir para um palco profissional para consolidar essa fase. Aí, essa fase foi em 2010, quando eu inscrevi esse projeto do Canções Sem Fronteiras no CCJF, no Rio de Janeiro, e no BNB, Banco do Nordeste, e também tive a oportunidade de cantar no Rio e no Cariri, na região lá da minha avó materna, onde eu cantei em Nova Olinda, Juazeiro do Norte, e cantei em Sousa, na Paraíba. Esse momento foi um momento de consagração, de muita felicidade. Um período que eu também retomei os meus estudos, e aí fui fazer especialização em História da Arte e Arquitetura no Brasil, aqui na PUC, Rio.
Virgínia, além da maravilhosa interpretação dessa canção, tem dois fatos bem interessantes aí. Você traz um violonista, um guitarrista muito conhecido seu, e também a homenagem às cantoras que inspiraram o seu trabalho. Sim, nesse momento tem um carrossel, né, girando. Acho que no vídeo aparece um carrossel girando e começa a aparecer as cantoras que eu homenageio, né? Além das que eu cantei, as referências que eu cantei, Violeta Parra, cantei a cantora, uma composição da Frerel, que é uma cantora que influenciou Edith Piaf. Além dessas cantoras, eu botei a Gal Costa, eu botei a Dona Ivone Lara, eu fui abrindo assim, né? E o que acontece essa formação, nesse momento, eu chamei o autor dessa música, né? Que, junto comigo, fez a parte da guitarra. Então, o trabalho foi feito com o Rodrigo Saboia no violão, o Júlio Braga na percussão, e eu chamei o Luiz Monteiro, Luiz Eduardo Monteiro, meu marido, que está na guitarra. E aí a gente fez, essa canção é de nossa autoria, inclusive achei bacana a sua escolha, porque ela já brinca com essa coisa do jogo da luz, né, que já vem chegando para mim nesse momento. Em outro momento do show também, numa outra canção, tem a questão da luz também, do facho de luz também, que significa também algo que se desdobrou depois, que a gente vai até falar, mas nesse momento foi um momento que, o que acontece, Carrossel de Sonhos foi uma canção que foi criada, ela foi um improviso vocal, melódico meu, sobre uma base que o Luiz fez em casa. Esse improviso melódico, essa parte da melodia toda, do começo ao fim, ela foi feita num take só. Ela foi feita inteira. Tanto é que depois eu precisei estudar o que eu fiz, porque eu não me lembrava mais. Aí eu estudei e a gente repetiu a canção no Canções Sem Fronteiras. E eu gosto muito, e assim, foi o momento que eu escolhi para botar o vídeo das cantoras, mas a canção é autoral, só tem 2 canções autorais nesse trabalho, essa e a outra que é a Cidadela, a canção que eu me referi, que depois eu falo mais sobre ela. Bom, Virginia, agora em 2015, você fez o show Billy Melody. E como é que surgiu esse projeto em sua carreira e qual foi a proposta deste maravilhoso show em sua carreira? Ele já surgiu assim, como no Canções Sem Fronteiras, das cantoras que eu falei, todo esse meu referencial, que eu passei um tempo pesquisando, eu me lembro um dia, período que eu passei muito tempo ouvindo o disco da Amália Rodrigues, o tempo todo. E aí eu fui colhendo, né, essas referências todas, mas eu também ouvia um disco em paralelo, né, que eu comecei a conhecer melhor o repertório da Billie Holiday. Eu tinha tudo para botar a Billie Holiday no Canções Sem Fronteiras, mas era muita coisa que ela representa, assim, que ela me toca, que ela tem o repertório da Billie, a forma dela cantar, é diferente. As outras cantoras, eu fiz esse apanhado, queria cantar em diferentes idiomas, e aí, no Billy Melody, ele surgiu da seguinte forma: eu queria reunir o repertório da cantora Billie Holiday, mas eu não queria fazer um repertório todo em inglês para ser exibido, apresentado no Rio de Janeiro. Então, eu fiquei pensando num autor, num compositor, num músico, numa voz que tivesse esse lirismo do canto da Billie Holiday e que fosse brasileiro ou brasileira. E eu fui apresentar esse trabalho aqui, falei assim, bom, eu acho que eu conheço alguém que pode compor essa minha ideia.
E aí não deu outra, né? O compositor, o cantor, compositor do Morro de São Carlos, né? Reverenciado no Rio de Janeiro, adorado, o cantor Luiz Melodia. E aí daí, por isso que surgiu o nome Billie, da Billie Holiday, e Melody, de melodia. Billie Melody virou, então, uma parte de repertório das canções da Billie Holiday e uma parte do repertório das canções do Luiz Melodia. E casou muito bem, foi lindo, porque a melancolia vocal dos dois, um pouco do sentimento que os dois trazem, né? E essa coisa blues, e também muito associado, né, a um lirismo vocal, né? Eu estava vendo porque as cantoras norte-americanas ligadas mais ao jazz, ao gospel, ou ao bebop, né? Por exemplo, algumas cantoras como Aretha Franklin, Mahalia Jackson, vieram dessa escola dos corais das igrejas protestantes, né? Tiveram essa formação, então o canto é um canto de louvor, né? É um brado, veio um pouco dessa escola, né? E aí, quando eu fui me inteirar do repertório da Billie Holiday, eu percebi que a Billie Holiday, ela era católica. E, assim, a meu ver, do ponto de vista técnico, musical, isso é uma análise pessoal, né? Eu acho que isso teve uma influência no seu canto, que é um canto muito mais sentido, mais intimista, embora ela cante jazz maravilhosamente bem e tenha cantado, né, com a orquestra do Count Basie, viajou e se apresentava com muitos músicos, inclusive muitos instrumentistas de sopro, são outros instrumentos melódicos, como a própria voz dela, e que deu um domínio de improvisação vocal e de escolhas de melodias e notas que ela ia deslizando. É uma escola de canto, a própria impostação vocal da Billie, próprio sentimento, a própria expressão vocal e a parte mesmo da escolha dos fraseados melódicos, né? Então, eu ficava tentando entender como é que ela chegava naquela sonoridade, era mais para mim, nesse sentido, do que só uma voz potente projetando, tinha muito mais a oferecer a escola Billie Holiday de cantar, né? E, por coincidência, o próprio Luiz Melodia também tem uma semelhança com uma escola própria de trabalhar. É uma escola de canto. Se você ouve Melodia cantar, se você presta atenção na escolha das escalas, também tinha um domínio da improvisação, dessa facilidade com que brincar com as notas melódicas dentro da composição. Eu achei muita semelhança entre os dois, e aí eu decidi fazer o trabalho Billie Melody. Foi assim que surgiu. Eu tive a oportunidade de conhecer o Luiz Melodia em vida. Algumas vezes ele era meu vizinho lá no Jardim Botânico, quando eu morei no Jardim Botânico. E tive a oportunidade de ir no último show dele no Circo Voador, em que eu visitei o camarim, e ele estava sabendo do Billie Melody. E eu falei, Melodia, você podia dar a honra de fazer uma participação no Billie Melody? Aí ele disse, claro. Pouco tempo depois, o Luiz Melodia partiu para as estrelas, foi encontrar com a Billie Holiday para fazer uma grande melodia no céu. Foi assim que surgiu. Sangue,
Virgínia, com certeza, Luiz Melodia, onde está muito feliz por essa maravilhosa homenagem que você fez nesse show. Eu me lembro de alguns encontros com Melodia, assim. Ele era figura local aqui, naquele lugar que a gente se conheceu, aqui na Gávea. E de vez em quando eu encontrava com ele, sempre com muito carisma, grande músico. Vai ficar para sempre aqui no nosso coração do Brasil. Eternizado. Bom, Virgínia, você sempre buscou ao longo da sua carreira o conhecimento e o aperfeiçoamento. Nos seus aperfeiçoamentos, você realizou uma especialização em História da Arte e Arquitetura. E que relação tem isso com a música? E também, que influências levou você a constituir uma metodologia de ensino de canto, denominada Ateliê da Voz? Como é que foi também esse processo de desenvolvimento desta metodologia de ensino? A busca pelo o curso, né, História da Arte e Arquitetura no Brasil, eu fiz aqui na PUC Rio. Surgiu essa ideia porque eu sempre fui do universo do sentido, da percepção auditiva. E eu sempre dei aula de canto, né? Desde que eu me formei, eu comecei a dar aulas, participei de alguns trabalhos em centros culturais, lá em Santa Teresa, onde eu morava, iniciando esse trabalho com o Ateliê da Voz, que foi, na verdade, um desenvolvimento, né? Mas o curso de História da Arte e Arquitetura no Brasil foi uma forma de eu ampliar esses sentidos, esses caminhos da percepção. Sair um pouco do sentido da audição para ir um pouco para o sentido, para o visual, e adentrar nesse universo da formação também em artes visuais. E é claro que, nesse sentido, a gente tem como associar, né, as influências, né, são influências que estão ligadas à sensibilização mesmo, né? E como você pode, por exemplo, atribuir cores, timbres, colorir vocalmente um timbre, né? Fazer um trabalho de técnica que você vai desenvolver o colorido daquela voz. Então, você consegue trabalhar num processo sinestésico de sensações e percepção, que isso foi crescendo em mim. A partir dessa formação em História da Arte e Arquitetura, eu já tive a oportunidade, na minha monografia, né, da especialização, de desenvolver uma relação entre música e imagem, com a artista Mira Schendel. Então, eu atribuí elementos musicais nas obras dela. Ela trabalhava com as monotipias, papel arroz, ela fazia uns desenhos meio sismográficos, inseria a letra 7 com umas vogais. Aquilo ali, para mim, era muito musical, inclusive passava como se fossem vocalizes, e a questão etérea do papel, arroz, com a coisa do espaço, da sonoridade do espaço, do vazio. Isso era uma coisa interessante. Então, eu comecei a perceber, essa artista veio para mim, eu não conhecia, porque eu tive a oportunidade de ter uma formação ali, quase que reiniciando uma formação num outro caminho, numa outra direção, e eu fui aluna do Marçal Camita, do Ronaldo Brito, do Antônio Edmilson, a Leila Danziger também, são professores dessa área de artes, né, visuais, e que me deram essa base, e a partir daí, quando eu tive acesso, eu precisava escolher, desenvolver um projeto final, e aí eu consegui já, nesse momento, fazer uma relação entre a música e a imagem, né, só que trabalhando em cima da obra da artista plástica Mira Schendel. É engraçado, porque o desenvolvimento da técnica vocal, do canto, isso vem desde a minha graduação. Quando eu me formei em música na UFRJ,
eu comecei a desenvolver essa metodologia e de canto, e eu comecei a desenvolver também a percepção, porque quando você ensina, você lida com o processo do outro, o processo ensina um instrumento, né? Você lida ali com aquele retorno, e aí eu tive a oportunidade de ir percebendo a questão ligada à parte de respiração, dos elementos que envolvem a palavra, o domínio da técnica também ligada à parte da escolha de um bom repertório. Então, tem a parte física, né, que você ensina o aluno a respirar, a ter uma boa postura, conseguir projetar bem a voz, fazer aquela classificação vocal primária daquele aluno iniciante, né, se é um grave, um médio, um agudo. Depois tem uma classificação mais específica da voz, e a timbragem, o colorido, e o trabalho do Ateliê da Voz, a proposta é desenvolver a voz como um instrumento musical. E aí, a partir daí, você vai se dando conta desse processo, tem que trabalhar muito com audição, com outros elementos que envolvem a parte expressiva da voz, a parte interpretativa. Por isso que é tão fundamental a escolha de um bom repertório. Por quê? Porque o cantor, ele lida com a palavra, ele lida, você precisa ter um domínio daquela comunicação, porque isso te dá segurança, isso coloca você numa situação de intérprete, e você se vê diante de uma cena. Então, é claro que existe ali, quando você lida com os alunos, né, com essa parte do método, você vai levar em conta também as influências que aquela pessoa traz, quais são os referenciais dela, quais são os objetivos, mas em termos de qualidade sonora, passa por todos esses elementos, desde a consciência do corpo, com a caixa torácica, a caixa craniana, a noção dos ressoadores, de uma dicção clara. E eu trabalho muito, por exemplo, uma parte do ateliê, uma parte das oficinas, eu dedico à declamação de poemas, né? Então, eu trabalho com poemas da Cecília Meirelles, do Fernando Pessoa. Então, antes mesmo de você botar melodia, você trabalhar com poemas, sobretudo a forma soneto, que tem aquela cadência suspensiva, e depois o repouso, né? A cadência final, mais perfeita. E isso trabalha a respiração, conduz você para uma expressão, para depois finalizar, e a rítmica de um poema também. Tudo isso é muito musical, além de você trabalhar a questão da palavra, da dicção mesmo, da escolha de um bom repertório que insira a palavra, né, que você vai comunicar. E eu trabalho com esses elementos. E o Ateliê da Voz acabou sendo batizado com esse nome, porque é exatamente isso, você trabalha com a tessitura vocal, com o tecido vocal, em que você vai tecer aqueles fios melódicos, perceptivos, sensoriais, e aquilo ali vai levar você para um caminho em que você vai despertar musicalmente, amadurecer vocalmente. Existe, sim, a disciplina, o treino, a parte física, fisiológica, que você tem que cuidar da saúde da voz, como quem cuida da saúde do corpo. Você exercita, faz um exercício físico na academia, você tem que cuidar da saúde do corpo. É bom lembrar que voz é corpo, e é importante cuidar da saúde da voz, hidratar, saber falar na altura certa, sem forçar a voz. Ambientes muito barulhentos, você tem que se conter, falar até um pouco de mímica, se fazer compreender sem estar lutando naqueles burburinhos ensurdecedores que você sai, né,
pelos cantos, às vezes, né, na noite. Enfim, são muitos elementos. E acabou virando o ateliê da voz, porque é um ateliê. Além de trabalhar com o tecido vocal, você trabalha com as cores das vozes, né, com os timbres, a timbragem que leva você a perceber outras questões ligadas à própria sonoridade, né? E a musicalidade no geral, sempre, toda a vida, claro, porque quanto mais você desenvolve um instrumento, seja melódico ou harmônico, o ideal também é que você, na entrevista, incentive o próprio aluno a buscar um instrumento harmônico, como um instrumento de apoio, ou ter um parceiro, para poder você desenvolver o ouvido harmônico também, não somente o ouvido melódico, mas o ouvido harmônico, que também te dá diretrizes para a improvisação, para você trabalhar a improvisação melódica sobre as harmonias. Isso é muito legal também. Mas isso vem vindo, isso é o artista, o cantor, artista que vai se complementando, né, que vai crescendo nesse universo. Virgínia, ouvindo você falar da metodologia, de toda a concepção, já dá vontade de assistir uma aula sua. Agora, para quem estiver nos assistindo aqui no Sarau Química em Arte, como que pode acessar as suas aulas no Ateliê da Voz? Eu tenho uma página no Facebook, que você pode procurar, chamada Ateliê da Voz, e ela está vinculada ao meu nome, Virgínia Capibaribe. Mas é no Face, eu não tenho Instagram, e também não tenho um site, ainda. Mas eu costumo alimentar um pouco, porque durante a pandemia eu não alimentei muito essa página, e de vez em quando eu fazia alguns estudos, mas eu tô para voltar a inserir outros conteúdos, novos conteúdos desse aprendizado, do trabalho com voz, porque eu mesma estou retomando alguns trabalhos cantando e voltando a dar aula também. Então, lá tem os contatos do meu celular, 21, né, Rio de Janeiro, é o 981828737. Aí tem o WhatsApp, você pode também entrar em contato, que por essas duas vias aí, tá? Eu posso fazer uma avaliação online também, tem algumas modalidades de trabalho, né? Dependendo dos objetivos dos alunos, eu posso trabalhar de acordo com algumas modalidades. Tem gente que me procura que é muito iniciante, tem gente que já quer uma consultoria, algum tipo de direção musical, direção de arte específica para uma gravação, para um trabalho pessoal. Aí eu também posso oferecer, é só a gente conversar. Né? Então fica a dica para você que está assistindo esta maravilhosa entrevista, que procure o Ateliê da Voz, você que precisa de uma formação ou uma direção musical, tem toda a parte técnica e também histórica da nossa querida Virgínia Capibaribe. Não se esqueçam também de se inscrever no canal Química em Arte, que divulgamos as culturas desenvolvidas em nosso país. Agora, em seus trabalhos, principalmente musicais, Virgínia, você trabalhou com Jean Charnot num projeto de duo. Você poderia falar um pouco desse projeto e de sua carreira? Eu tive a oportunidade de conhecer o Jean Charnot em 2017. Foi um convite do Sesc Partituras para realizar uma apresentação musical de canto e violão que trabalhasse em cima do repertório do acervo do Sesc Partituras, que tem autores do Brasil todo. Mas aí eu fui fazer uma seleção e escolhi um autor do Rio Grande do Sul, Fernando Lios Matos, e um autor da Amazônia, que é o Pedro Amorim. A coincidência desse trabalho, esse trabalho foi realizado no Sesc Paraty em 2017. A semelhança entre juntar, né, autores de polos tão distantes, né, da música, é que, por coincidência, existiu uma temática indígena
nesse repertório. Então, tanto no Rio Grande do Sul, quanto os temas da floresta amazônica e canções em tupi, guarani, estão inseridas no repertório. É um repertório muito bonito. Esses dois autores são autores brasileiros contemporâneos. Eu tive a oportunidade de me corresponder com Fernando Lins Matos e de conhecer pessoalmente o Pedro Amorim, que ele foi diretor do Teatro Amazonas, o Pedro Amorim, mas ambos já são falecidos. Eu os conheci em 2017 e, inclusive, o Fernando Lins Matos, ele era muito querido ali do curso dele lá no Rio Grande do Sul e ele tinha uma forte influência sobre os alunos e tinha muito conhecimento dos instrumentos de corda dedilhada. Ele tocava laúdes e ele enviou, inclusive, uma canção para mim, em homenagem, com um poema de uma autora com quem ele tinha parceria. E me enviou essa canção. Eu não sei se eu vou inserir essa canção, porque eu ainda preciso ensaiá-la com o próprio Jean Charnot, e a gente está para reapresentar esse trabalho, porque a gente só teve a oportunidade de fazer uma única vez, e foi muito bem recebido o público lá em Paraty, em julho de 2017. É um repertório muito rico, muito bonito, e vale a pena conhecer também. Brasileiro, totalmente, né? De autores brasileiros, com a temática indígena, as canções são belíssimas, muito bonitas. Angapi, Angapirugua, Nyemboe, Nyemboe, Nyemboe. Angapirugua, Angapirugua, Nyemboe, 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 Nyemboe. Angapirugua, Angapirugua, Nyemboe, 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 Nyemboe. Angapirugua, Angapirugua, Nyemboe, 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 Nyemboe. Angapirugua, Angapirugua, Nyemboe, 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 Nyemboe. Angapirugua, Angapirugua, Nyemboe, 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 Nyemboe,
Virgínia, na sua interpretação da música, você traz dois elementos misturados, né? Faz um fusion de dois elementos aqui importantes, que é o mantra e o tupi-guarani. Como é que foi essa mistura? Eu não percebi ela como um mantra. Na verdade, quando eu vi a tradução, né, aprender a ensinar e aprender, eis o sentido da vida, e fica nisso, né? Realmente tem essa coisa mântrica, mas eu não tinha me tocado nesse sentido, não. Mas eu estava mais focada, como foi um trabalho artístico que eu tive que preparar em um mês, mas eu me debrucei todos os dias, e os ensaios também foram rigorosos, porque as peças são por partituras. Então, as do Pedro Amorim eram um pouco mais livres, mas tinha uma partitura que orientava. As do Fernando Lios de Matos, elas são muito mais profissionais e muito mais focadas ali naquele arranjo, né, que não tinha muito como você fugir. Música de concerto, né, que eles chamam. Música de concerto. A música de concerto, ela tem essa precisão. Eu confesso que eu não estava num ambiente muito voltado para uma questão mais assim, espiritual, digamos assim. Esse trabalho foi um trabalho muito pautado em cima de muita determinação. Bom, Virgínia, agora voltando à sua formação enquanto musicista, em 2022 você finalizou a dissertação de mestrado intitulada Caminhos da Percepção na Relação Som e Imagem sobre a Imaginária de Santana. Você poderia compartilhar conosco sobre quais os principais objetivos e conclusões de sua pesquisa? Esse mestrado que eu fiz em Artes, Urbanidades e Sustentabilidade é um mestrado interdisciplinar, e foi em São João del Rei. Então, é um mestrado recente, e eu tive a felicidade de poder trabalhar um projeto que eu enviei e que foi bem aceito. Enfim, eu estava numa federal em São João del Rei e eu sempre tive uma admiração pela arte sacra, muito, né? Não só pela formação, a gente voltando lá na minha família, nas tradições, né, religiosas, mas também pela questão artística mesmo, falando, né, das esculturas, das pinturas, da obra de arte sacra e da música sacra também. E aí eu tive a oportunidade em 2014 de conhecer o Museu de Santana, em Tiradentes. E a escolha do meu tema acabou sendo semelhante ao meu tema ligado a Mira Schender, que fazia a relação com a música e a obra dela, música e imagem. Eu comecei a trabalhar também dentro da Imaginária de Santana. O acervo do Museu de Santana pertence a Ângela Gutierrez, ela doou ao IFAM, e esse museu belíssimo, ele é montado na antiga cadeia da cidade, que foi toda reformada para receber essa coleção. É uma rica coleção, e você lá tem as 3 iconografias principais de Santana: Santana Mãe, Santana Mestra e Santana Guia. E é claro que eu quis me debruçar sobre a arte sacra, porque, além de tudo, eu estava na região de Minas, né, onde o próprio culto, a devoção a Santana é grande. E eu queria continuar desenvolvendo o trabalho, a percepção musical, né, com a relação som e imagem. Eu queria continuar fazendo essa relação. E aí, dentro dessa procura, dessa busca, eu consegui ter acesso, né, porque eu já conhecia também, do ponto de vista mais musical, mas também voltado para as artes plásticas. Eu
eu tive acesso à obra de um autor chamado Raymond Murray Schafer. Ele é um canadense que desenvolveu um conceito sobre paisagem sonora. E aí, dentro desse conceito, ele trabalhou várias oficinas com os seus alunos, e, inclusive, ele também tinha uma relação bacana com o canto, com as vozes improvisadas, e ele trabalhava com os alunos, criando algumas imagens e pedia para os alunos reproduzirem essa imagem vocalmente, e depois ele pedia que os alunos desenvolvessem uma partitura livre daquele canto. Uma forma bem contemporânea. Foi daí que surgiu os desenhos partituras que eu associei a esse trabalho. Então, o que acontece? Caminhos da Percepção na relação som e imagem sobre a imaginária de Santana, ele reúne um trabalho final que eu chamei de composições espaciais, em que eu desenvolvi melodias vocais improvisadas sobre as 3 iconografias principais de Santana, né, a Santana Trina, que é conhecida como Santas Mães, a Santana Mestra e a Santana Guia. Então, são 3 melodias vocais, 3 desenhos partituras que eu fiz de minha autoria também, inspirado nos exemplos e na orientação do Murray Schafer sobre as improvisações melódicas e sobre os desenhos melódicos, desenhos partituras dele, dos alunos dele, e 3 poemas sobre as 3 imaginárias. Então, eu desenvolvi, eu chamei de composições espaciais para cada uma dessas imaginárias, iconografias, né, eu desenvolvi essas composições espaciais. Isso aí deu origem a uma mostra, e depois eu levei esse material para uma mostra em Tiradentes, no Museu de Santana, na parte do hall, ali na frente. A própria diretora Ângela me cedeu o espaço, foi super gentil, toda a equipe do museu foi muito atenciosa, foram muito legais, e aí foi uma espécie também de poder finalizar esse trabalho, porque todo o meu mestrado foi feito online, e a defesa também, então eu precisava estar lá, e cheguei a conhecer alguns dos meus colegas, e foi uma forma de apresentar presencialmente esse resultado, né, esse resultado artístico da minha pesquisa. Virginia, é uma imensa alegria, primeiramente, você passar um período pandêmico, fazendo um curso de mestrado online, e a imensa alegria de poder apresentar os resultados da sua pesquisa presencialmente em Minas Gerais. Isso já é um grande prêmio enquanto artista e também enquanto ser humano de vencer uma pandemia. Mas durante esse processo de você, enquanto pesquisadora, nesse momento pandêmico, houve alguma dificuldade para que você pudesse fazer as conclusões do seu trabalho? Houve dificuldades porque a questão da orientação também, né, o distanciamento. O meu orientador, Matheus de Carvalho Martins, ele foi maravilhoso, todas as minhas dúvidas, ele sempre respondia com muita atenção, com muita presença, e foi fundamental para me incentivar a dar seguimento. Tanto é que, da minha turma, eu fui a primeira a defender, mas eu devo isso ao incentivo do meu professor, que confiou na minha proposta, no meu trabalho, no desdobramento, né, porque eu, entre outubro e dezembro, não estava com o último poema pronto. O primeiro que eu fiz foi Santana Mestra, desenho, poema e melodia. O segundo foi Santana Guia. O poema é bem menor, mas, de todo modo, ele saiu muito intenso, assim. Esse processo, por exemplo, Santana Mestra, eu ia para a PUC, né,
levava o meu laptop e ficava lá num cantinho, e aí eu parei assim diante, eu falei assim, eu vou fazer esse poema de Santana Mestra, né? O poema de Santana Mestra me levou às lágrimas, né? Porque eu fui fazendo, fui escrevendo, aquilo ali foi saindo. Eu gosto muito de poemas, eu gosto muito de poesia, eu gosto muito de escrever também, Martinho. Para poder fazer nossa entrevista aqui, eu escrevi aqui umas 5, 6, 8 laudas aqui, e permeei com as minhas memórias, com as coisas que eu gosto de trazer. E foi uma grande emoção esse trabalho com Santana, porque foi uma homenagem às minhas avós, né? E a memória que eu tenho dali, da casa da minha avó, onde eu tive essa experiência com a luz entrando pelo telhado e refletindo na parede e fazendo aqueles desenhos de luz das bolinhas que sobem ao entardecer e vão lá para o telhado. E eu era uma menina que ficava balançando na rede e tecendo essa percepção, porque sempre já me instigou desde criança. E aquilo ali, para mim, era uma felicidade, assim, porque eu percebia naquela luz alguma coisa que eu sabia que um dia, talvez, não sei, eu ia fazer algum trabalho com isso. E é claro que eu dediquei a minha dissertação, sobretudo o resultado artístico, né, desse trabalho, às minhas avós. A minha avó Maria Suzana de Menezes Capibaribe e a outra é Maria Dilva Cunha Pires, né, e aí as duas avós, mas a avó dos encantos, das histórias de Trancoso, das fantasias, que estão presentes no poema de Santana Trina, que eu falo lá, né, das memórias, é a avó materna, né? São lembranças e aprendizagens que você guardou da sua infância e acabaram influenciando em suas obras maravilhosas, que são seus poemas, suas músicas. Agora, tem uma música em especial, Cidadela. O que ela significa em sua vida? A Cidadela é uma canção muito especial, porque ela foi composta pelo meu irmão quando ele tinha 16 anos. Quando adolescente, a gente conheceu música juntos. A diferença é de 1 ano e 3 meses. Então, eu e meu irmão, como músicos, a gente teve as mesmas influências da minha mãe. A minha irmã também tem uma voz muito linda, tem uma dicção muito boa, mas ela não seguiu a música, mas tem muita sensibilidade musical também. Vem da influência da mamãe. E aí, o meu irmão compôs essa canção com 16 anos. Ela é uma canção que eu tenho certeza, assim, que também traz um pouco da nossa influência mineira, que a gente ouvia também, além das influências musicais que eu comentei aqui lá atrás, no começo, né, que a gente tinha em comum, a gente ouvia muito o Clube da Esquina, Milton Nascimento, Lô Borges. O meu irmão aprendeu muito a tocar com Toninho Horta, e essa coisa da cidadela, né, de uma cidade assim, bucólica, mineira, que também tem essa coisa, também tida como um porto seguro, né, um lugar para onde você vai e você encontra muita paz, uma atmosfera aconchegante, né? E, por incrível que pareça, o meu irmão, ele chegou a lançar um CD com o nome Cidadela, mas ele não gravou a canção dele, eu não sei por que razão. Ele gravou, o CD é muito bonito, mas tem muitos anos já. E meu irmão é físico, né? É geofísico, trabalha na Petrobras, mora no Rio de Janeiro, também já há uns 10, 11 anos. Mas ele não gravou essa canção, e coube a mim, anos depois, inserir no meu repertório. Ela fez parte do Canções Sem Fronteiras, e essa canção, ela resgata essa memória com o facho de luz, e ao mesmo tempo os cataventos, né?
porque lá no Ceará tem os ventos alísios, né? Então, eu me lembro que o meu avô também fazia os cataventos em cima dos muros, assim. Então, essas imagens que eu tenho, e eu tenho certeza que o meu irmão também trouxe, carrega com ele essa sensibilidade, né? E a influência também da música mineira, da cidadezinha, da casinha, deu a ele essa inspiração para compor Cidadela. É linda a Cidadela, e tem inclusive um clipe que o Luiz fez com imagens, olha só, imagens de Tiradentes, e que ele colheu algumas imagens lá, de algumas vezes que nós estivemos nessa cidade, porque eu frequentei essa região durante muitos anos, antes mesmo de fazer o mestrado, e aí ele reuniu imagens da cidade, né, dos arredores, e combinou com imagens do Canções Sem Fronteiras, no momento em que eu canto a canção Cidadela. Então, é um clipe que intercala essas duas relações. E a coincidência é que eu fiz a minha mostra de Santana em Tiradentes, né? Anos depois. Eu fiz em janeiro de 2023, e essa gravação de Cidadela foi de 2010. E é uma história que parece que estava vindo, a luz estava chegando, e até aparecer dessa forma. Também de uma forma iluminada, porque a imaginária de Santana, ela representa muita luz. Você imagina uma mãe, me referindo aqui a Santana Mestra, por exemplo, é uma mãe com uma filha do lado, uma senhora já mais idosa, porque Santana teve filhos, teve Maria com mais idade, ela com um livro no colo, ensinando uma filha a ler. Então, tem uma relação com o feminino, tem uma relação com a educação, tem uma relação com a sabedoria feminina. Então, tudo isso eu abordei na minha pesquisa. Além da parte artística, toda a produção musical, toda a produção também textual, né, dos poemas, dos desenhos, partitura, eu também falei sobre a questão do feminino e a questão desse amor, da relação do amor, da mãe também, que não só orienta, né, a parte dos estudos, como também está presente na orientação dos caminhos, porque tem a Santana Guia, que segura a mão de Maria e leva ela. E as imagens de Santana, olha, se você não conhece o Museu de Santana em Tiradentes, você tem que conhecer, porque é primeiro mundo, é uma coisa fabulosa de acervo, e você fica impactado mesmo quando você olha, de uma inspiração, de uma devoção imediata, porque você imagina as mulheres que não podiam estudar, não podiam ler, não podiam ter conhecimento, eram tidas só para serem mantidas de uma determinada forma. De repente você vê a imagem de uma mãe ensinando uma filha a ler. É muito impactante, tanto é que a devoção em Minas, a Santana Mestra, é muito grande. A imaginária também tem a de Santana Trina, né, que ela é aquela imagem que tem Santana, Maria e o Menino Jesus no centro. E a Santana Guia é a Santana segurando a mão de Maria. São lindas, as imagens são iluminadas, totalmente iluminadas e de uma inspiração imensa. Então, para o meu trabalho, associando aos estudos do Murray Schafer com relação à paisagem sonora, é claro que Murray Schafer é um mundo, só o vasto trabalho que ele deixou, as obras, os livros, os estudos dele, já daria todo um conteúdo de pesquisa específica só dentro da paisagem sonora, só dentro dos estudos dele. O que eu fiz foi me respaldar. Eu peguei os estudos do Murray Schafer, associados à paisagem sonora, e desenvolvi o meu processo artístico. Aí foi disso que eu tratei um pouco nessa relação
som e imagem sobre a Imaginária de Santana. Cidadela, um sinal por detrás da serra, embaixada natural dos homens de bem, ponto final pra quem quer ficar. E quem vem de longe toca o freio e desce em silêncio. Fim do mundo, capital dos rios de prata, paradeiro natural de lindas mulheres e a catedral. Quando cai a tarde, toca o sino e chama velhos e crianças. La la ya, la ya, la la ya, la la ya, la ya, la la ya. Tem lagoa, praça e bar, suas 3 namoradas, oficinas e tear, onde todos trabalham. Cidadela, um final. La la ya, la la ya, la la ya, la ya, la la ya, la. Cidadela, um final. La la ya, la la ya, la la ya, la ya, la la ya, la. Cidadela, um final. Oh, yeah, oh, 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 yeah, yeah, oh, yeah, yeah, oh, Obrigada. Virgínia, com certeza o seu irmão deixou essa maravilhosa música para você. Ele não gravou porque é um presente que ele deixa para sua carreira musical, e o clipe em si, ele traz uma história imensa ali. Você fica viajando através da música, as imagens vão contemplando, viajando pelas ruas das cidades. É uma viagem musical e cultural ao mesmo tempo. Como eu disse, né, coube a mim oferecer um arranjo muito específico dessa canção, porque eu não sei se você percebe, no início da música, eu uso uma sonoridade do chegadim, que eu falo. Chegadim, lá no Ceará, é um vendedor de biscoitos
que ele tem um tubo cilíndrico, assim, de metal, e que dentro vai os biscoitos em forma de palma, uma palma, assim. E é um biscoito, é tipo um waffle, ele tem um gosto bem leve, assim, e ele, para vender, ele bota aquele tubo nas costas e ele vai tocando um triângulo. Aí o triângulo faz essa sonoridade. Chegadinho, 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 chegadinho. Eu resolvi fazer um arranjo, porque como é a cidade, você chegando na cidade, Cidadela, né? Sinal por detrás da serra, né? Embaixada natural dos homens de bem, ponto final para quem quer chegar, e quem vem de longe solta o freio e desce em silêncio, né? Nesse momento, eu venho com a sonoridade do chegadinho, né? Chegadinho, 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 chegadinho. É um triângulo, só que eu fiz na boca. E ela começa com o chegadinho, e ele passa pela cidade, depois ele vai embora com o chegadinho, 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 entendeu? Foi mais ou menos essa ideia do arranjo. E essa música realmente acabou compondo a segunda canção autoral do Canções Sem Fronteiras, né? Junto com o Carrossel de Sonhos. Virgínia, quanta historicidade tem nas suas canções, nas suas interpretações, em toda a sua passagem enquanto estudante, enquanto professora, e quanto também intérprete de várias canções maravilhosas que foram apresentadas hoje. Nós aqui do Sarau Química em Arte agradecemos muito a sua presença e gostaríamos que você deixasse uma mensagem para todos que estão nos assistindo hoje. Eu que agradeço, Martinho. Fiquei imensamente feliz de poder fazer parte aí dessa química em arte. E fico feliz por contribuir, agradeço demais o seu acolhimento, né, essa disponibilidade, a vontade também. Para mim, está sendo um momento muito feliz, de amadurecimento para mim também. Eu que agradeço esse momento. Eu preparei aqui uma mensagem que eu acho que eu vou ler, porque eu tenho duas mensagens, uma enquanto professora e a outra enquanto cantora. Então, enquanto professora, eu diria que cantar é um direito. A gente nasce com um instrumento vocal, musical, orgânico, e podemos e temos o direito de conhecer a nossa própria voz e como esse instrumento funciona. Assim como devemos cuidar da saúde do corpo, bom lembrar que voz é corpo e é preciso cuidar da saúde, da sua saúde, né? Conhecer sua estrutura técnica, sua aplicação como instrumento de arte, mas também como uma ferramenta de autoconfiança e também de reflexão e edificação humana, pois favorece a comunicação, o autoconhecimento, melhora a autoestima e vai além da estética sonora, promovendo o bem-estar geral do indivíduo e do coletivo. E, enquanto cantora, eu diria que cantar, ela vai além de entoar uma melodia perfeita, exibindo timbres e talentos, habilidades de poder e força vocal. Cantar é comunicar e ir em busca da palavra na medida certa, do sopro e respiração, mas também da expressão poética, que faz emergir a arte dentro de si. Por isso é importante a escolha de um bom repertório, que lhe permita ser autêntico, que valorize a palavra, a memória e os caminhos da percepção. Quanto maior a intimidade com as palavras, mais segura a expressão vocal e o desenvolvimento de um talento por consequência. E, finalizando, eu gosto muito do poema de Fernando Pessoa, nas Odes de Ricardo Reis, que se refere à grandeza do processo de crescimento humano e artístico. O poema é o seguinte: para ser grande, ser inteiro. Nada teu
exagera ou exclui. Sê todo em cada coisa. Põe quanto és no mínimo que fazes. Assim, em cada lago, a lua toda brilha, porque a alta vive.